Meu nome é Camila Ferreira Amaral. Neste vídeo, vou apresentar um mapa conceitual sobre as temáticas de formação e serviço no PROEF. Sou da quinta turma da Universidade de Brasília, UNB. Este mapa é requisito para avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física. Sabemos que a educação física escolar faz parte do rol das disciplinas obrigatórias da educação básica. Porém, ela está longe de abrigar em seu interior práticas pedagógicas similares. Muitas coisas acontecem, muitas coisas diferentes acontecem nesse espaço-tempo que chamamos de educação física. Quais, então, são os problemas que afetam as atuações docentes na educação física escolar? Essas são as temáticas trazidas da formação e serviço no PROEF. São elas: abandono do trabalho docente, relações entre teoria e prática, aspectos legais da educação física escolar, indisciplina e afastamento dos estudantes, inquietações no tratamento do esporte e a questão de gênero. Vamos iniciar com o abandono do trabalho docente. Para começar a falar sobre o abandono, a gente primeiro tem que entender o conceito de atuações docentes. Nada mais é do que a forma que o professor de educação física age em suas aulas. Então, podemos falar de três grandes categorias de atuações docentes na educação física escolar. São caracterizadas pelas práticas tradicionais, as práticas inovadoras e o desinvestimento pedagógico, que é o mesmo que o abandono do trabalho docente. As práticas tradicionais, elas vêm da perspectiva esportivizada, ou também tradicional. Ela era uma visão que predominava aí nas décadas 70, 80 e 90, mas até hoje, né, continua orientando a atuação de muitos professores nas escolas. Porém, não há um discurso, né, legitimador dessa prática atualmente no Brasil. Essa perspectiva, ela dá suporte para os professores que atuam pautados pelos propósitos de conseguir melhor desempenho, né, treinamento, formação de equipes para participar de competições escolares, né? E, normalmente, os esportes trabalhados, né, nessas práticas são os mesmos, né? O quarteto fantástico: handebol, futsal, vôlei e basquete. E o que acontece nessa prática? Ela não tem teoria, não tem importância, porque o esporte é um fim em si mesmo, e como é um treinamento, né, identificação dos mais habilidosos, e usa-se a aula de educação física para treinar as equipes, os menos habilidosos são excluídos dessa prática. A segunda questão que a gente vai falar é sobre o abandono do trabalho docente, que é o mesmo que o desinvestimento pedagógico, né? Nessa questão, a gente tem o afastamento dos menos habilidosos também. Por quê? Como não se tem planejamento, o professor não planeja, os estudantes que escolhem o que fazer, normalmente os mais habilidosos é que vão fazer essa escolha. Então, eles vão escolher aquelas atividades que eles são mais agradáveis e que eles têm, né, maior conhecimento, gerando esse afastamento de quem não consegue participar da maneira adequada das atividades. E assim, né, quem teria os mesmos direitos de participar da aula fica afastado. Por que acontece? Por que o professor escolhe esse abandono? Por que ele abandona esse trabalho docente? A gente tem algumas dimensões de análise aqui. A primeira é a cultura escolar. A cultura escolar é aquela questão de como a disciplina é vista pela escola, né? Normalmente é uma disciplina invisível, que está ali para cumprir apenas uma atividade, né, física, sem importância para o projeto escolar da escola, e dentre as disciplinas está abaixo na hierarquia. Também temos as condições objetivas de trabalho, né, que são aquelas condições que o professor tem, né, baixo salário,
pouco tempo para planejar, refletir sobre sua prática, acesso às experiências qualificadas ele não tem, né? Não tem formação continuada de qualidade, não tem estabilidade laboral, todo ano está trocando de escola, vários trabalhos, né? Várias escolas trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo. E também a quantidade de alunos por sala de aula, infraestrutura, material, tudo isso impacta aqui nessa questão do professor fazer do jeito que der, né? A gente ainda tem as transformações da área, né? Pois antigamente esses professores que eram muito, que faziam essa prática tradicional, ficaram sem chão a partir do momento dessas transformações. Então, eles ficaram sem saber o que fazer, né? E as críticas ao esporte, né, que vieram com esse movimento renovador, né? Esses professores têm como uma afronta, né, sua identidade pessoal. E aí ele começa a não fazer, né, mais o que fazia antes. Então, ele escolhe esse rola-bola, né? E, para terminar, a gente tem as disposições sociais do professor. Como assim as disposição social do professor? Porque muitos professores, apesar de, né, terem todas essas condições objetivas de trabalhar as mesmas dos outros professores, também ter essa hierarquização na escola e ter passado pelas transformações da área, eles ainda escolhem uma prática inovadora. Não escolhem o desinvestimento pedagógico nem as práticas tradicionais. Mas o que leva esse professor a fazer essa escolha, né? Então, para que ele faça isso, o que é que requer? Que ele tenha uma sementinha plantada, né, na formação inicial, que muitas vezes não acontece, como a gente, né, discutiu com os colegas aí durante as temáticas, né, trazidas pelo PROEF, mas também tem a formação continuada, né? Aquele professor que tem acesso a essa formação, ele usa isso para romper, né, os modelos existentes das práticas tradicionais e desinvestimento pedagógico. Mas o mais importante, né, dessa disposição é que ela é uma escolha. Ele escolhe fazer. E é uma escolha, uma postura individual e social. Aquele professor que acredita que tem que fazer algo, né, pela comunidade, pelos seus alunos, ele escolhe romper essa estrutura e então fazer essa prática inovadora. A prática inovadora, ela é diferente, né, do abandono do trabalho docente. Os professores percebem que essa transformação trazida pelo movimento renovador é algo de bom, que vai sustentar a sua prática, que vai ajudar na cultura escolar para que a educação física tenha um lugar acima, né, daquele lugar que ela está, que vai levá-la a fazer parte do projeto escolar. Então, assim, ele escolhe refletir sobre essa prática e inovar, ou renovar, né? Rompendo aí esses modelos existentes. Então, agora nós vamos falar sobre a relação entre teoria e prática. Essa relação, ela tem um duplo caráter, né? Como assim? Ao mesmo tempo que ela é um saber, que a educação física é um saber que se traduz em um saber fazer, em um realizar corporal, ela também é um saber sobre esse realizar corporal. Essa dupla característica da educação física ainda apresenta algumas interpretações equivocadas. Como a renovação da área, né, as práticas inovadoras trouxeram esse ensinar sobre o fazer. E as práticas tradicionais tinham foco no ensinar a fazer apenas, né? Então, esse ensino trouxe essa nova questão. Porém, a interpretação ficou meio obscura. Por quê? A compreensão que essa nova
esse novo modelo, né, de educação física traz, é que as aulas devem ser mais do que jogos e atividades práticas. Que, além disso, existem conhecimentos que precisam ser explicados, conceitos que devem ser lidos e compreendidos, valores que devem ser discutidos, entre outros elementos importantes dentro do contexto escolar. Mas o que eles interpretam é que a educação física deveria, né, se tornar uma disciplina de sala de aula, como as demais, mas não é essa a compreensão correta. E sim entender que o saber sobre o movimento humano passa a ser entendido também como um saber a ser ensinado e discutido nas aulas de educação física. E essa falta de relação adequada entre os dois caráteres, né, aqui do duplo caráter da educação física, a falta de relação adequada entre eles, entre o ensino sobre o fazer e sobre o saber fazer na educação física escolar, pode limitar potencialmente a aprendizagem dos alunos a respeito das práticas corporais. Então, o que ensinar? Como eu já disse, né, que é o saber sobre o movimento humano, como saber a ser transmitido e discutido nas aulas de educação física, né? É isso que deve se propor às aulas. E o ensino renovador vai trazer isso. Então, esse ensino requer a formação continuada, uma boa formação inicial dos docentes e a ruptura dos modelos já existentes, né? Do abandono do trabalho docente e das práticas tradicionais. Então, agora nós vamos falar sobre os aspectos legais da educação física escolar. São aí geridas pelas LDBs, né? A primeira LDB que no Brasil foi a de 61, né? De acordo com o artigo 22, a educação física era obrigatória na educação básica, da época que era o primário, e educação pré-primária, né? O ensino primário, o ginásio e o colégio. Então, ela era obrigatória até os 18 anos de idade. Depois de 10 anos, surgiu a LDB 5692 de 71. Ela já trouxe a obrigatoriedade em todos os níveis de ensino, inclusive no nível superior. Mas ela trouxe algumas facultatividades. Quem trabalhasse durante o dia e estudasse à noite, não tinha obrigatoriedade de ir às aulas de educação física, né, de comparecer à aula. Podia ser dispensado. E também quem tivesse mais de 30 anos ou prestasse o serviço militar ou fosse fisicamente incapaz. Aqui a gente vê que na época a educação física tinha uma visão de ser apenas uma atividade prática, né? Uma visão biologicista. Então, quem não tinha uma capacidade física, né, não precisava participar dessa prática. Quem trabalhasse também. E a gente entende que quem tem mais de 30 anos já trabalha, né? Então, essa expressa a lógica do mercado capitalista, né? Que o fato de facultar o aluno que trabalha e estuda à noite reforça a ideia de que a responsabilidade pela capacitação física e sua manutenção estava relegada ao mercado de trabalho e não mais à escola. Então, é isso. Para a gente encerrar a LDB de 71, né? Agora nós vamos falar da LDB de 96, que era tão esperada, né? Essa nova LDB, porém não atendeu às expectativas, né? Dos educadores físicos. Porque aí, a partir da LDB de 96, a educação física torna-se um componente curricular. Em 2021, a palavra obrigatória é colocada, mas no início apenas o componente curricular, né? Então, agora ela é currículo então, mas fica a cargo. Corta esse pedaço. Continuando.
Então, a LDB de 96 vem aí para fazer era para ser uma revolução na educação física, mas não é isso que acontece, né? Essa alteração na lei, segundo os autores, não trouxe as mudanças esperadas para a área, pois a redação genérica do artigo 26, né, não garantia presença em todas as aulas de educação física das etapas, né, da educação básica. Por quê? No noturno, ela não era mais obrigatória. E muito menos garantia que os profissionais que fossem ministrar essas aulas fossem o professor de educação física, né, com licenciatura específica, né? Então, essa foi não foi bem vista pelos profissionais, essa LDB de 96. Mas em 2001, ela diz que o componente curricular é obrigatório, né? Então, firma que a educação física, então, agora é obrigatória no ensino básico, né? Que compreende a educação infantil, ensino fundamental e médio, mas facultativa nos cursos noturnos, e a escola é que escolhe se vai oferecer ou não essa disciplina. E ela fica fora das 800 horas anuais, né, de carga horária. E também não é mais componente obrigatório no ensino superior, que também fica facultativo, né, a cada instituição, oferecer ou não. Então, a educação física, né, conseguiu essa permanência no ensino fundamental e médio, mais exclusão do ensino superior, e a educação física fica fora do EJA, né, que é a educação de jovens e adultos, que são os alunos que já foram excluídos desta disciplina e continuam excluídos, né, com esta legislação. E ainda tem a lei de 10.793, de 2003, que para os autores também traz mais retrocesso. Continua com uma visão biologicista da educação física, como se ela fosse apenas uma atividade prática, somente prática, né? E traz as dispensas. Então, agora o aluno que estuda em qualquer horário, pode conseguir essa dispensa, não precisa ser mais quem estuda no curso noturno. Então, quem trabalha mais de 6 horas, né? Quem tem mais de 30 anos, presta serviço militar, com prole ou com as doenças que são listadas aqui na Lei 10.044 de 69. Mas os autores têm ressalvas aqui, porque, então, é um retrocesso, né, por trazer essas dispensas, e eles dizem que essas facultatividades ajudam a que o aluno não tenha acesso às aulas de educação física. Mas, então, a discussão no artigo traz que é facultativo a prática, né, da educação física. Mas sabemos que a educação física não é só uma atividade prática. Então, o entendimento dos autores é que o que é realmente facultativo é a prática. Então, o aluno, mesmo com dispensa, deve comparecer à aula. Ele vai deixar apenas de participar da prática, mas vai aproveitar o conhecimento que for transmitido, as discussões e as reflexões que ocorrem. Então, aqui nos aspectos legais, a gente vê que tem uma dificuldade, né, para a disciplina, que pois a legislação não ajuda em nada, né? Assim, não é que é em nada, né? Apesar de dizer que é obrigatório, ainda faltam muitas coisas. Então, a gente tem que repensar aí e refazer, né, essa legislação para que ela fique de acordo com o pensamento atual da educação física. Então, agora nós vamos falar sobre a disciplina e o afastamento dos estudantes, né, nas aulas de educação física. Isso é um problema enfrentado não só pelos professores de educação física, né, como é um problema, né, da escola toda, e em particular nas nossas aulas, né, que é um momento mais
que o aluno tem como se extravasar mais, né? Mais livre. Então, a gente vai falar das questões que causam, né, a indisciplina e também o afastamento, como a gente já falou aqui, né, dessas dispensas, que é um dos motivos, né, mas nós vamos ver os outros também. Então, são as questões legais, que a gente acabou de falar, que traz o afastamento das aulas no contraturno, né, isso, a educação física é como as outras disciplinas, então deveria estar no mesmo turno das outras disciplinas, porque quando acontece dessa forma, fica difícil para o aluno retornar à escola, né? Às vezes mora longe e outras questões. Então, esse aluno acaba pegando aqui da legislação essa brecha, né, das dispensas, para não ir às aulas e não comparecer no contraturno. Para o afastamento também, a gente tem o insucesso ou a exclusão, né? Aqui a gente pode falar de indisciplina e de afastamento. E quando a criança, né, tem um insucesso nas aulas anteriores ou em atividades anteriores que ela participou, e a gente sabe que adolescente, né, tem a questão, né, do que os outros pensam, né, nessa fase, ele acaba se excluindo ou é excluído pelo grupo quando ele não tem um nível bom de habilidade, né? E quando ele está afastado, pode acontecer situações de indisciplina, né, também. Nós temos também as repetições de conteúdo, né, quando a pessoa, principalmente quando é a prática tradicional ou desinvestimento pedagógico, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo esporte ou sempre a mesma atividade, né, não tem uma diversidade, acaba que o aluno fica desmotivado para participar dessas atividades. Temos também a questão de gênero, né? Normalmente os meninos costumam tomar conta da aula e as meninas ficam mais afastadas, né? Ou as crianças menos habilidosas, como a gente está falando aqui, ou por serem meninas, né? Perdem espaço e tempo, né, na aula. E então, para resolver isso, quais seriam as alternativas, né? Então, aqui a gente trouxe algumas questões sobre aprendizagem significativa, né? Então, um bom planejamento, reflexão do professor para trazer temas que são significativos, né, para os alunos, para que eles estejam motivados aí para participar das atividades, trazer, né, fazer uma educação inclusiva, né, trazer atividades que todo mundo possa participar, né, de maneira igualitária, né, sem muita exigência da habilidade motora mesmo, uma diversidade de manifestações da cultura do movimento, né, para a gente tirar isso daqui, motivar mais também a participação nas aulas e desenvolver a dimensão atitudinal, principalmente para a indisciplina, né, e também para que os colegas recebam todos, né, nas atividades, sem excluí-los, né. Quando você tem aqui essa atitude de aceitar o colega da maneira que ele é e respeitá-lo, então a gente tem um ambiente de respeito que todo mundo vai ficar feliz em estar e participar das atividades sem julgamento, né? Para isso, a gente tem as metodologias que são citadas no texto, né? As metodologias, elas priorizam o protagonismo e a aprendizagem colaborativa e atitudinal também. São citadas algumas, como o Sport Education e o modelo de aprendizagem cooperativa, esses mais para o desenvolvimento da inclusão e da dimensão atitudinal. E também nós temos o modelo de responsabilidade pessoal e social, que possibilita, né, trazer essas questões das atitudes também para a indisciplina. Tem algumas sugestões também de usar mais de um modelo, dependendo da dificuldade do professor.
Então, essa é uma questão que aflige muitos professores, né, a disciplina e o afastamento. Porque o que a educação física quer é que todos participem com equidade nas aulas de educação física. Aí a gente vem agora para o próximo assunto. Então, agora nós vamos falar das inquietações no tratamento do esporte, né? A gente sabe que o esporte, então, ele vem desde da prática tradicional, que era o que comandava, né, nas décadas de 70, 80 e parte da década de 90. E nessas práticas tradicionais, que era esse conteúdo esportivista, ela ainda ocorre, como a gente já viu lá. Então, que é o esporte tradicional, que foca na competição, né? É biologicista, higienista, militarista, porque ele vem, né, dessa prática tradicional. Só que o esporte ainda, mesmo tendo passado dessa época, né, da tradicionalidade, ele ainda é um conteúdo hegemônico nas aulas de educação física. E os motivos de acontecer isso, do esporte ser o mais trazido para as aulas, são a experiência de vida, né, do professor, porque na escola ele praticou assim, a formação inicial, né, que a gente colocou aqui também como um dos motivos, também trouxe o esporte com um foco, né, o espaço físico da escola, né, que é a quadra poliesportiva, né, e ainda a preparação das equipes, como a gente já falou também, né, treinamento e formação de equipes para os jogos escolares, também é outro motivo que leva a esse esporte ser o conteúdo hegemônico. Mas então, o que fazer para superar, né, isso? Não quer dizer que não é para se ter aulas de esporte na escola, não é isso. O que a gente quer é que seja uma prática reflexiva, né? Traga-se um olhar crítico para esse esporte. Mas então, como que a gente vai ter esse olhar crítico? A gente vai usar então a pedagogia do esporte, que nada mais é do que a compreensão dos diferentes significados do esporte, a contextualização das aulas, a aproximação do esporte com as questões sociais, atenção destinada a todos os alunos, né, que a gente já falou, o respeito a cada nível de habilidade motora, né, é uma prática pedagógica vinculada às modalidades esportivas. Mas só trazer os mesmos esportes? Não, vamos diversificar. Nós temos vários tipos de esporte, né? No mundo hoje, uma variedade incontável de esportes. Então, a gente pode trazer outros que não os mesmos de sempre, né? O Quarteto Fantástico, futsal, vôlei, handebol e basquete. Vamos trazer outros esportes para as nossas aulas. E fazendo isso, a gente, né, pode trabalhar tranquilamente o esporte nas nossas aulas. Não é excluí-lo da aula, e sim fazer da maneira correta. Então, sendo assim, torna-se necessário o tratamento pedagógico, que atribua maior valor aos alunos, né, o protagonismo dos alunos, permitindo que haja sempre participação de todos nas atividades, né, uma educação mais inclusiva, independente do nível de habilidades ou diferenças de constituições físicas, como também sejam oferecidas modalidades esportivas diversificadas para os alunos conhecerem e experimentarem. E a partir disso, as aulas possam ser tematizadas, favorecendo ao aluno a aquisição de saberes corporais e conceituais, procurando atribuir maior significado ao esporte como conteúdo da educação física. Agora nós vamos falar da questão de gênero, né? Que é uma questão muito importante nas aulas e que requer um cuidado, né, do professor, um planejamento. A gente sabe que desde a LDB de 96, obrigatoriamente as aulas são mistas, né? Antes a gente tinha a separação por gênero nas aulas, mas ainda acontece em algumas aulas, né? Os professores têm uma resistência, principalmente a partir do 6º ano, em fazer atividades onde todos participem, né, de maneira igualitária, na mesma atividade. Mas o que a educação física pede é que seja, né, feita as aulas mistas e todos juntos, na mesma atividade. Então, antes de falar de gênero, a gente precisa entender alguns conceitos, né? Por gênero, a gente entende a condição social, através da qual nos identificamos como masculinos e femininos. E aí a gente já vê a questão do sexo, que é diferente, né, que não é social, é biológico, né, as características anatômicas que nos diferenciam homens e mulheres.
Aí depois nós já temos a sexualidade, que é como esse gênero, né, é expresso, né? Uma série de crenças, né, sobre os comportamentos, relações, essas identidades socialmente construídas, historicamente modeladas, que permitem, né, os homens e mulheres vivenciarem seus desejos e prazeres corporais. E aí a gente chega, então, na orientação sexual, que contempla essa diversidade de possibilidades de viver sexualidade, representando a orientação e exercício de sua sexualidade. Então, qual é a sexualidade, né? Como eu vivo essa minha sexualidade é a minha orientação. Lembrando que a gente nunca deve chamar de opção, porque não é uma opção, é uma construção. Então, nós iremos agora falar sobre isso, né? Esses papéis, né, de gênero que são construídos por mecanismos socioculturais. E, às vezes, isso atrapalha, né? Nós, como né, seres humanos, a viver a nossa vida de uma melhor maneira, que a gente possa fazer o que quiser, sem julgamentos. Quando a gente coloca os papéis, o que é de menino, o que é de menina, a gente acaba moldando, né, a pessoa e ela pode não atingir o seu potencial. Então, nós vamos falar que nas aulas a gente tem que ter essa convivência entre meninos e meninas, tentando quebrar esses mecanismos socioculturais. Então, quando eles convivem de maneira igualitária, nas mesmas atividades, a gente cria aí, na aula mista, né, a gente cria aí um ambiente de respeito. Claro que se tiver né, um bom planejamento, um bom ambiente né, de respeito. O professor trazer isso para a sala, discutir, falar, né, acolher todos né, da mesma maneira. Então, quando acontece isso, nas aulas mistas a gente tem um ambiente de respeito, a gente tem, então, as práticas pedagógicas que assumem a equidade de gênero e a diversidade, que é o ideal né, para uma aula inclusiva, né? A gente já fala de educação inclusiva. Então, a gente pode concluir, sim, que existem diferenças biológicas entre os sexos que não podem ser negadas. Contudo, existem também diferenças socioculturais que precisam ser evidenciadas, né? A gente falou lá dos papéis, que são moldados. Então, a gente tem essa diferença também de habilidades, né? Entre os meninos tem uma grande diferença. Entre as meninas também tem meninas que são mais habilidosas que muitos meninos. Então, não quer dizer que porque você é menino ou menina, que você vai ser mais habilidoso ou não. E não é isso que a educação física escolar preza. Não são os mais habilidosos. Queremos que todos estejam juntos, né? E a gente pode reconfigurar, então, esses papéis sociais, né? Dentro das nossas aulas. Levando, então, em consideração o critério de equidade de gênero. Então, o critério pressupõe o reconhecimento, a valorização das referidas diferenças entre os sexos, sem abrir mão da igualdade de direitos e oportunidades de acesso às mesmas experiências nas aulas. Todos têm os mesmos direitos e têm que ter as mesmas oportunidades também, sejam eles do gênero masculino ou feminino. Então, para encerrar, né, essas são as temáticas de formação do PROEF, foram trazidas nos textos, foram discutidas entre os colegas, espero que tenha sido clara sobre elas, a relação entre elas, né, são todas relacionadas, e o que a gente espera é que essas questões sejam né, melhoradas, né, que a gente consiga romper, então, essa estrutura e essa dificuldade, né. E a gente faz isso, né, com essa formação do PROEF, a gente consegue refletir, visualizar sobre isso e tentar fazer a diferença na nossa comunidade e também na nossa educação. E é isso. Muito obrigada.